né? Foi um exercício de diálogo importante porque agregou capacidade de dialogar com as várias experiências e trajetórias dos diversos movimentos de juventude. Nos últimos dias também conversamos com os ministérios. Acho que o que a gente traz de início na apresentação dessa candidatura é esse grande exercício de diálogo que a gente fez, né, que é um exercício inclusive institucional. Eu sou representante da ABGLT, Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais. E nos últimos anos, o diálogo institucional com outros movimentos, para a gente, tem se tornado fundamental. O cenário que a gente vive hoje em relação ao Estado laico, que impacta diretamente na vida da juventude em relação a diversos aspectos, é muito ruim. E isso demandou, obviamente, essa necessidade de procurar aliados, de procurar parceiros, nos vários movimentos sociais que apresentam um modelo de Estado diferente, um modelo de Estado soberano e solidário. Nesse processo, de forma mais recente, a gente participou agora no início de 2013 da Jornada Nacional de Lutas da Juventude, que reuniu, inclusive, vários movimentos que estão no Conselho Nacional de Juventude, em torno de algumas bandeiras que a gente acha que são estruturais para a construção desse Estado de garantia de direitos para a juventude brasileira. E agora, ontem, a gente realizou a 4ª Marcha Nacional contra a Homofobia, aqui em Brasília, com a participação do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, do Fórum Nacional de Juventude Negra, do Movimento de Mulheres, enfim, diversos movimentos. E a essência desse diálogo, ela está justamente colocada no momento de contradição que a gente vive hoje no Brasil. Por um lado, a gente teve 8 anos de um governo que apontou para a criação de redes de proteção social, aumento real do salário mínimo, universalização de diversos direitos, e hoje o que a gente vê é a possibilidade de retrocessos imediatos de vários desses direitos. O Estado laico, a laicidade do Estado, o conceito de laicidade do Estado, ele vem sendo atacado por um cordão de isolamento que foi construído no Congresso Nacional, a partir do agronegócio, do fundamentalismo religioso com apoio da grande mídia. Isso tem barrado todos os avanços e tem contado, inclusive, com apoios no núcleo duro do governo federal. Várias políticas do governo federal, vários recursos têm expressado isso. Então, quando a gente apresentou essa candidatura, que no processo de apresentação já representou um pouco esse exercício de diálogo, a gente apresentou uma plataforma que materializava esse conjunto de bandeiras que a gente está trazendo, a gente apontava um pouco para essa necessidade, de um protagonismo das organizações LGBT para discutir esse cenário do Estado laico, que para a gente é fundamental. Essa tríplice aliança, esse eixo do mal formado no Congresso Nacional, tem barrado todos os avanços civilizatórios que a gente tem defendido. E aí, por isso, a gente procurou as várias organizações do Conselho, especialmente as organizações mais próximas do ponto de vista programático, as organizações de mulheres, da juventude rural, da juventude trabalhadora, as entidades de apoio, no sentido de construir uma proposta para o Conselho Nacional de Juventude que representasse uma resposta a essa situação que o Brasil vive hoje. E aí uma resposta fundada, basicamente, nas pautas dos movimentos sociais. Não por entender que o Conselho Nacional de Juventude deve ser uma coordenação dos movimentos de juventude ou a grande organização de juventude no Brasil, mas por entender que a luta ela não se dá apenas no espaço do movimento social. Ela deve se dar, inclusive, no espaço governamental. A melhoria de condições de vida da população, o avanço na construção de um estado de bem-estar social também deve ser responsabilidade do governo e dos espaços governamentais. O Conselho Nacional de Juventude não é um espaço da sociedade civil, não é um espaço do movimento social. É um espaço institucional de diálogo, de controle social e de participação. E justamente por entender que essa também é uma responsabilidade do governo, que vem faltando nos últimos tempos, a gente está apresentando essa candidatura para o conjunto do Conselho. E aí de que forma a gente acha que o Conselho tem que atuar em relação a essas demandas? Um primeiro elemento é a reforma política, é o debate em torno da reforma política. Todas as discussões que a gente trava hoje, elas são emperradas porque o poder político é majoritariamente controlado pelo poder econômico, pelo poder financeiro. Sem um debate protagonista em relação a isso, as nossas pautas de avanço de direitos, de financiamento para a educação, de legalização do aborto, de uma política mais consciente, técnica e esclarecida sobre política de drogas, elas não vão avançar. Então, é um primeiro elemento que a gente apresenta para o Conselho Nacional de Juventude, e aí, obviamente, ele vem muito vinculado com o processo de tramitação do Estatuto da Juventude. No processo de tramitação do Estatuto, a gente percebeu o grande espaço que existe no Congresso Nacional também para a incidência das organizações de juventude para esses espaços. O Conselho Nacional de Juventude teve uma atuação protagonista nesse processo de tramitação do Estatuto. A gente foi reconhecido em diversos momentos, inclusive alvo de várias críticas sobre o nosso papel, sobre a nossa existência,
que não à toa são as mesmas vozes que atacam os direitos da juventude, dos trabalhadores e do povo brasileiro. Então, o primeiro elemento é que a gente acha que o protagonismo que a gente teve no processo de tramitação do Estatuto da Juventude também deve ser resgatado e reivindicado na reforma política. A gente acha que a gente tem que estar ao lado das várias organizações do Brasil que defendem esse tema, porque só assim, só com uma reforma política que possa expressar, né, o conjunto das demandas dos movimentos sociais e dos movimentos de juventude, a gente vai poder avançar na construção desse Estado. Um outro elemento que talvez as pessoas possam pensar que é um elemento menor, mas não é, trata-se do marco legal das organizações da sociedade civil. Nos últimos anos, nos últimos processos, o governo federal tem feito uma caça às bruxas às organizações da sociedade civil, e a gente sabe que essas organizações têm contribuído muito no fortalecimento da democracia, dos espaços de controle social, no monitoramento de políticas públicas, na construção de metodologias de acompanhamento. Então, para além de um terceiro setor, que a gente discorda desse termo, e a gente já dialogou muito sobre isso, a gente entende que fortalecer as organizações da sociedade civil é fortalecer o diálogo da sociedade e fortalecer a possibilidade de um horizonte melhor para a juventude brasileira. A reforma do ensino médio é um debate que está muito vinculado ao financiamento da educação. E aí, obviamente, também é um debate que está vinculado ao financiamento das políticas sociais e dos direitos sociais da construção desse estado de bem-estar social no Brasil. A Câmara dos Deputados criou uma reforma do ensino médio, uma comissão especial para discutir a reforma do ensino médio, e a gente acha que o Conselho tem que ter uma incidência profunda nesse debate. Hoje, as críticas que a gente tem sobre o modelo de escola e sobre o modelo de educação não são poucas. As nossas possibilidades de incidência ultimamente mostraram que a gente tem condições de fazer essa intervenção de forma qualificada. Os deputados que estão protagonizando esse debate na Câmara dos Deputados são aliados. Portanto, a gente pode ter condições de materializar nesse debate em relação à reforma do ensino médio aquilo que a gente deseja que a escola no Brasil seja, inclusive em momentos em que governos de Estado tiram a geografia e a história do currículo de ensino. Não à toa são os mesmos atores que atacam a maioridade penal. A política de drogas no Brasil, a gente acha que o Conselho... A gente fez, no mandato anterior, a gente fez um debate sobre a política de drogas, e a gente acha que a gente pode ter mais protagonismo, especialmente agora, nesse momento em que isso tem sido associado à discussão sobre redução da maioridade penal e diversos outros temas. O que existe hoje no Brasil é uma política construída a partir de um viés repressivo, que cria uma reserva de mercado para o tráfico organizado, para o crime organizado, que financia inclusive a política, e que não é o grande problema, porque o problema em relação à política de crack é um problema vinculado a ideias, ideologias de higienização. O tabaco e o álcool massacram muito mais a vida da juventude brasileira do que o crack. Mas o tabaco e o álcool não são problemas para a realização de grandes eventos que precisam de grandes avenidas limpas e bonitas sem drogas que atingem, na verdade, uma pouca porcentagem da população brasileira. Então a gente quer fazer esse debate de uma forma qualificada, com diversos outros atores, dialogar com a Marcha da Maconha, com os espaços de debate sobre segurança pública, porque a gente acha que esse debate também é um debate central. A democratização da mídia, junto com a reforma política, talvez seja o grande tema que o Conselho Nacional de Juventude deve se debruçar nesse período. A gente tem construído um consenso de que o lucro da Globo não vale a vida de sequer um jovem que é assassinado no Brasil. E por isso a gente quer debater o projeto de lei da mídia democrática e avançar sobre outras formas de inclusão digital, como, por exemplo, o Plano Nacional de Banda Larga, que a gente já fez um debate a respeito. E por último, infelizmente consegui usar os meus 10 minutos, eu queria falar em menos tempo, o debate em torno da redução da maioridade penal. A gente acha que quando a gente vem construindo nos nossos diálogos, é um consenso de que quando o Brasil acabou com a pena de morte, eliminou a pena de trabalhos forçados, a gente avançou um pouco como civilização. A gente acha que quando foi criado o Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente deu um passo a mais nesse sentido. E hoje os atores que defendem a redução da maioridade penal são justamente aqueles que não deram educação de qualidade para suas crianças e adolescentes, para os seus jovens, e votaram contra o Estatuto da Criança e do Adolescente, e que nesse momento, ao invés de apontar a criação de um Estado de garantia de direitos, apontam um sistema penitenciário para a juventude brasileira. Então esses são os grandes temas, a gente apresentou um conjunto de propostas, a gente tem pautado a nossa candidatura pelo diálogo e a gente espera que nesse mandato esses temas, independente do resultado dessa eleição, possam prevalecer, porque são temas caros à juventude brasileira, são temas caros aos movimentos sociais e à construção do país que a gente deseja, um país forte, democrático, soberano, solidário e laico. É isso.